Pai Santo, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia infinita. Obrigado, Senhor Deus, pela tua grandeza, assim como nós cantamos, que essa realidade de que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, não seja simplesmente palavras vazias, Senhor Deus, mas seja uma convicção que dirige e molda a nossa vida. Que o Senhor agora prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Que sejamos cheios daquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Que o Teu Espírito possa agir em nosso meio para que possamos compreender a Tua verdade para nós nessa noite. No nome de Cristo que oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas, você que nos visita nessa noite. Dizer que estamos muito felizes com a sua presença aqui. Se você está nos visitando pela primeira vez, ou talvez não seja a primeira vez, mas você nunca ganhou um presente da Igreja do Redentor, não vá embora sem passar ali no balcão de conexão. Nós gostaríamos de deixar um presente para você. É uma forma de demonstrarmos a nossa gratidão com a sua presença aqui nessa noite. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16 ao versículo 21. O texto também vai ser projetado, Gálatas 5, a partir do versículo 16 até o 21. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando olhamos para essa passagem, nós vemos que o foco está aqui em como vivermos constantemente pelo poder do Espírito. O apóstolo Paulo ele começa uma sessão que é bem conhecida no livro de Gálatas, muito conhecida na Bíblia, sobre a vida no Espírito. Essa é a parte introdutória onde nós começaremos a ver na semana que vem sobre a famosa passagem sobre o fruto do Espírito. Para falar sobre a vida no Espírito, primeiramente o apóstolo Paulo fala sobre o que é o oposto a uma vida segundo o Espírito, dirigida pelo Espírito, para depois ele falar sobre a evidência de uma vida no Espírito. E essa vida, esse fruto, e não são frutos do Espírito, são 9 características que formam o fruto, o distintivo, a evidência de um cristão. Mas antes, ele diz o que não é compatível com aquele que vive segundo um Espírito. E ter a vida no Espírito, Paulo não está falando aqui sobre uma categoria de supercrentes, de supercristãos, ou simplesmente a vida segundo o Espírito como um distintivo dos nossos irmãos mais carismáticos ou pentecostais. Viver pelo Espírito é o imperativo de Deus para todo o crente. Não é apenas para líderes, não é apenas para pentecostais, carismáticos, mas para todos.
Se você é um pai, se você é uma mãe, essa passagem é para você. Se você é casado, essa passagem é para você. Se você é solteiro, essa passagem também é para você. Você é um adulto, essa passagem é para você. Você é um adolescente, essa passagem também é para você. Todo crente precisa aprender a andar pelo Espírito. Independente da sua profissão, independente da sua posição social, todo crente precisa aprender a andar pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo diz que todos os crentes, para fazer isso, eles precisam compreender o que ele escreveu. E nós vemos aqui Paulo, mais uma vez, sendo muito assertivo nesse texto. Parece que ele ainda está abordando, ele ainda está lidando com os irmãos da Galácia a questão dos falsos mestres presentes ali. Podemos ver na característica, na fala assertiva dele em relação a esse tema. Ele está aqui tentando explicar a natureza da vida cristã em alguns detalhes. E aqui nesse texto nós vemos algumas verdades importantes sobre andar pelo Espírito. E a primeira característica que nós podemos ver, já presente no versículo 16, é que andar pelo Espírito é uma caminhada contínua. Não é um evento, não é algo pontual, mas é uma caminhada contínua na vida de todo crente. Andar pelo Espírito indica a necessidade de ceder ao Espírito, não somente em um momento, não somente em um evento específico de visitação do Espírito sobre a vida do crente, mas algo contínuo. O próprio verbo usado pelo apóstolo Paulo indica essa continuidade, que significa que nós devemos ceder ao Espírito Santo de Deus todos os dias, em todos os lugares, no trabalho, assistindo um jogo de futebol, jogando futebol, em casa, na faculdade, no trânsito, em todo lugar. A palavra andar aqui, que o apóstolo Paulo utiliza no grego, é peripatete. Em seu uso mais amplo, essa palavra significa andar atrás de alguém ou andar em uma direção particular. Por exemplo, nos dias de Aristóteles, os seus alunos eram conhecidos como peripatéticos. E por quê? Por conta do hábito dos alunos de Aristóteles em seguir o seu professor por aí. Eles não simplesmente assistiam à aula e aprendiam, mas seguiam Aristóteles, caminhavam com ele, andavam com ele, seguiam literalmente o seu professor. Isso indica para nós que para o cristão andar pelo Espírito ou ser guiado pelo Espírito significa seguir o nosso professor e não simplesmente saber a respeito daquilo que ele ensina. Devemos ouvir a palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus, discernir segundo o Espírito Santo de Deus a sua vontade e seguir a sua orientação. E esse indicativo que Paulo dá não é para uma vida, um nível mais profundo, uma vida mais elevada, para aqueles que são discípulos de Jesus. Ele está falando sobre a vida cotidiana, a vida normal, a vida ordinária de todo cristão. Nós precisamos decidir andar continuamente pelo Espírito. E, ao mesmo tempo, o Espírito está trabalhando para criar novos desejos em nós e nos equipar para resistir à carne e agradar a Deus. Esse é o resultado natural daqueles que andam segundo o Espírito. Por isso, as obras da carne que o apóstolo Paulo cita estão em oposição direta
ao fruto do Espírito. E mais, elas apontam um indicativo de que aquela pessoa não está andando pelo Espírito, porque são incompatíveis. Eu não estou falando de uma ausência de luta, eu não estou falando de uma vida de perfeição, mas que as obras da carne são evidências que aquela pessoa está cedendo, está deliberadamente não andando, não se deixando ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus de alguma forma. E andar pelo Espírito é muito mais do que ter conhecimento teórico a respeito de Deus. É mais ou menos assim. Imagine você. Você chega em uma cidade desconhecida. E ao chegar lá, você aluga um carro. Você nunca esteve naquele lugar. Hoje em dia tem a facilidade do GPS. Antigamente as pessoas usavam mapa. Mas para uma experiência melhor, um guia turístico é muito mais eficiente. Porque ele não simplesmente vai te dar um caminho aonde você já quer chegar, mas ele vai te apresentar lugares que até mesmo você não conhece. Eu lembro que uma vez no Nordeste, eu e Edna, nós fomos e a gente teve um guia que andou com a gente, o cara, figuraça, louco. Ele já tem mais, a gente nem tinha Mariana, tem mais de 10 anos, ele é meu amigo no Facebook, comenta, quando você vai voltar para Fortaleza? E ele trouxe para a gente uma experiência muito maior, porque nós fomos nas praias locais. Nem precisamos usar o GPS, ele vai por aqui, vai por ali. Sem falar que, às vezes, o GPS te trai. Ele até te dá uma rota até o seu destino, mas no meio do caminho, ele pode te jogar em alguns lugares perigosos, se essa cidade desconhecida para você for o Rio de Janeiro, principalmente. Porque é uma coisa técnica, teórica. Ele não errou em te levar até o ponto de destino. O problema foi como. Mas andar guiado na companhia de um guia é muito melhor. Alguém que conhece cada rua, cada beco, sabe onde é perigoso, onde não é. As suas chances de chegar ao destino aumentam significativamente quando você tem um guia. Ter um guia de confiança em um local desconhecido é melhor do que um mapa, é melhor do que um GPS, é melhor do que o Waze, Google Maps, qualquer outro GPS que você possa imaginar. O melhor dos GPS pode te jogar em lugares perigosos. E o que eu estou querendo comunicar com você nessa ilustração? É que a Bíblia não é um mapa para a vida. Ela é a biografia do nosso guia, em alguns aspectos. Eu odeio quando chamam a Bíblia de manual do fabricante. Porque o manual fala sobre o produto, a Bíblia não é sobre nós, é sobre Deus. A gente não lê a Bíblia simplesmente para a gente aprender a fazer as coisas certas e se dar bem. A gente lê a Bíblia para a gente descobrir quem nós somos sem Cristo primeiramente, que somos pecadores, merecedores da ira de Deus. E também ser consolado e curado com a graça de Deus ao descobrirmos o caráter santo de Deus, a sua bondade e a boa notícia do Evangelho. A Bíblia é sobre Jesus, sobre um Deus que está ativamente trabalhando para salvar pecadores miseráveis como eu e você. E que ainda assim nos usa, mesmo se a gente merecer, nos dá o privilégio de participar dessa sua obra redentora, levando o Evangelho para aqueles filhos que ainda não foram alcançados e estão perdidos, escravizados pelo pecado. Então, a Bíblia não é sobre nós, não é um manual do fabricante, ela é a palavra de Deus, ela é sobre Deus. Ela está muito mais para a biografia do Criador do que um manual para a criação. E o Espírito Santo é esse guia em nossa jornada cristã, aquele que está ao nosso lado e nós seguimos, andamos com Ele. A Bíblia não é simplesmente um mapa, um GPS.
mas ela nos apresenta esse guia, ela nos apresenta quem é o guia a quem nós devemos seguir. Sem o Espírito Santo de Deus, nós estamos propensos a nos perder seguindo os nossos próprios caminhos. Com o Espírito, nós encontramos o caminho que nos leva à vida. O apóstolo Paulo, ainda do versículo 16, falando sobre essa caminhada contínua, ele diz que nós devemos andar pelo Espírito para sermos habilitados a dominar a carne. Quando ele diz que jamais nós satisfaremos os desejos da carne, ele não está falando de uma capacitação a partir de nós mesmos. Quando ele fala, vocês jamais satisfarão os desejos da carne, ele está falando sobre, ao andarmos pelo Espírito, é a única forma de abafar o desejo da carne. Aqueles que se rendem ao Espírito diariamente têm a promessa de não se renderem à carne, à natureza caída, à humana caída. Por vezes nós vemos em igrejas, muito na internet, dicas de como vencer os desejos da carne a partir da força do próprio braço. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, faça isso. Não que essas coisas não sejam úteis, mas quando estamos cedendo demais à carne, precisamos sim tomar devidos cuidados, mas sobretudo entender que isso é indicativo de pouca vida de oração, pouca busca ao Senhor, pouca vida devocional. Quando a gente vê esse texto, nós aprendemos que não há um terreno neutro. Ou vivemos numa esfera ou outra. Ou estamos nos submetendo à liderança do Espírito, ou estamos satisfazendo a nossa carne. Se estamos nos submetendo ao Espírito, não podemos satisfazer a carne. Você não pode orar e, ao mesmo tempo, ter uma vida de promiscuidade sexual. A maneira de lidar com o seu pecado não é simplesmente dizer não à carne, mas também dizer sim ao Espírito Santo de Deus. Dominar a carne não vem meramente de um conhecimento teológico. Um professor, um mestre, um doutor em teologia pode ser um adúltero, ou perder a cabeça com a raiva, não ter domínio próprio, da mesma forma que um crente jovem, recém-convertido, não. O crescimento não acontece simplesmente pelo seu excesso de conhecimento. A sua habilidade em articular, em pregar. Eu não estou desprezando a teologia, mas eu estou falando que a teologia, na última semana, na Conferência de Atos, eu falei sobre isso. Quando a teologia está apenas na sua mente, você pode se tornar um exímio pregador, professor, mas se ela não descer para o seu coração, ela também vai deixar você orgulhoso, arrogante, vaidoso. Mas quando ela desce para o seu coração, não fica só na sua mente, ela faz de você alguém humilde, faz de você alguém piedoso, e que busca viver para agradar a Deus em santidade. Infelizmente, já conheci vários ministros talentosos, com conhecimento extraordinário, que não estão mais no ministério, porque não estavam andando pelo Espírito. Ah, porque pecaram? Eles pecaram porque não estavam andando pelo Espírito. A partir do momento que a Bíblia deixa de ser palavra de Deus, um instrumento de trabalho. Estou falando de bons casos, porque está na moda, às vezes, fazer as mesmas coisas e continuar no ministério. Não andar pelo Espírito nos leva a ceder a várias tentações da carne. E isso vai fazer com que a gente sofra consequências trágicas. Isso é um caminho de destruição para nós mesmos e para os outros. O crescimento não acontece porque você simplesmente frequenta seminários ou lê muitos livros. Por mais úteis que livros e seminários possam ser, nós devemos nos render a Deus diariamente para que não satisfaçamos os desejos da carne.
No versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre outro aspecto, quando ele diz: porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Devemos andar pelo espírito, porque a batalha é intensa. Paulo está demonstrando aqui para nós que a batalha contra o pecado, para nós crentes, ela é intensa. E não tem encontro de treinamento, não tem nada que a gente possa fazer por nós mesmos que faça a gente vencer de forma significativa a luta contra o pecado, a não ser uma busca constante e profunda pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que a carne é contra o Espírito e vice-versa, e que esses dois são opostos um ao outro. No versículo 16, ele explica essa batalha. No 17, ele enfatiza a intensidade dessa batalha. Parte do problema em lutar contra a carne é uma atitude casual em relação ao pecado que o inimigo quer que a gente tenha. Mas o apóstolo Paulo diz que a vida cristã é uma guerra. Nós estamos em guerra. Portanto, para conquistar a carne, é preciso, para dominar a carne, é preciso seriamente entender que essa batalha só vai se resolver se andarmos pelo Espírito. Aí eu te pergunto, você reconhece qual tipo de guerra você enfrenta no seu dia a dia? Você enfrenta as tentações do mundo, as tentações de Satanás e as tentações da carne? Não permita que você adote uma postura complacente na vida cristã. Não imagine que você está, de alguma forma, isento dessa luta. Assuma que você precisa do Espírito e a carne não vai te dominar. Alguns imaginam que se você pudesse viver afastado das tentações da cultura, você não teria que lidar com o pecado. Mas isso é uma grande mentira. O problema não está simplesmente lá fora no mundo. O problema está aqui dentro, na nossa carne. Chesterton, certa vez, respondeu um artigo de jornal que convidava pessoas a responder alguma pergunta. Aquele jornalista perguntou a Chesterton: qual é o problema do mundo? Aí ele falou: sou eu. Ele não apontou a cultura, não apontou ideologias, mas ele falou que o problema do mundo era ele mesmo. Um dos pais da igreja, Jerônimo, certa vez escreveu como que se remover a cultura, se retirar da cultura, não resolve o problema do coração, a tentação do coração. Ele escreveu o seguinte: quantas vezes imaginei estar em meio dos prazeres de Roma quando estava isolado no deserto. Naquele ermo solitário, tão queimado pelo calor do sol, que proporciona uma habitação terrível para monges. Eu, que por medo do inferno me condenei a tal inferno, e que não tinha nada além de escorpiões e animais selvagens como companhia, muitas vezes pensei que estava dançando com um coro de meninas. Meu rosto estava pálido de jejum, mas minha mente queimava com desejos apaixonados por dentro de meu corpo congelante, e os fogos do sexo ferviam dentro de mim. Você percebeu isso? Jerônimo estava no deserto, mas os desejos da carne ainda ferviam. Nós não podemos escapar completamente dessa batalha até que Cristo finalmente nos liberte através do Espírito Santo de Deus. Esse princípio de lidar com os nossos próprios corações precisa ser aprendido por todos. Por isso, definitivamente, a melhoria, por exemplo, no seu casamento, só vai vir se os nossos corações estivermos rendidos ao Espírito. David Harvey, falando sobre isso, escreveu o seguinte: e se você abandonasse a ideia de que os problemas e fraquezas em seu casamento são causados por falta de informação, falha na informação, dedicação
ou comunicação? E se você visse seus problemas como realmente são? Causados por uma guerra dentro do seu coração. Se um marido ou uma esposa andar pela carne, não no espírito, os resultados serão devastadores. Ambas as pessoas devem lidar com seus próprios corações se quiserem viver em harmonia. Isso não vale só para o casamento, vale para todo tipo de relacionamento. Tiago fala sobre isso lá no capítulo 4, nos 2 primeiros versículos. E por que essa batalha é tão intensa? Paulo diz que é por conta da carne e o espírito terem agendas concorrentes. A carne quer fazer com que vocês se satisfaçam naquilo que desejam, como está em Gálatas 5,17. Embora a gente queira fazer o bem como crente, há momento em que clamamos, como Paulo, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Romanos 7, a partir do versículo 24. Paulo diz também lá no versículo 18 que quando andamos pelo Espírito, nós somos livres do pecado, mas somos livres também da lei. O que Paulo quer dizer ao afirmar: mas agora são guiados pelo Espírito e não estão mais debaixo da lei? Isso significa que aqueles que são guiados pelo Espírito são livres. O ponto é que a vida no Espírito traz uma forma totalmente nova de se viver. Esse versículo não significa que você tem liberdade para pecar, mas você tem liberdade do pecado. Você tem novos desejos. E você também tem um novo poder para agradar a Deus, produzindo o fruto do Espírito, que é o que nós vamos começar a ver na semana que vem. A advertência de Paulo é que nós não devemos viver sob o peso esmagador da lei para sermos livres do pecado, mas devemos viver pelo poder dinâmico do Espírito Santo de Deus. E como identificar que eu estou andando pelo Espírito? Primeiramente, o conselho é: observe o óbvio. Mas como assim? O apóstolo Paulo ele começa falando sobre as obras da carne. Observe o óbvio. Se as obras da carne forem aparentes, é um indicativo de que não há uma vida no Espírito Santo de Deus. Sobre o fruto do Espírito, que é a evidência da presença do andar no Espírito Santo, nós vamos estender um pouco. E teremos uma espécie de série dentro da série. Teremos 9 semanas, cada domingo, falando sobre um elemento do fruto do Espírito. Por isso, hoje vamos falar sobre as obras da carne. Como você saber se está andando pelo Espírito? Paulo nos diz, a partir do versículo 19 até o 23, sobre o paralelo entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Não é difícil saber, basta observar o óbvio. Paulo lista as virtudes do Espírito e os vícios da carne. E as coisas que procedem da carne são óbvias e claras para qualquer um que tem um pingo de discernimento. Por isso, hoje nós vamos nos atentar a elas. Do 19 ao 20, o apóstolo Paulo fala sobre essas obras. Paulo cataloga uma lista desagradável de desejos e ações pecaminosas que podem ser organizadas de forma muito útil, todas elas em 4 áreas: sexualidade, religião, relacionamentos e domínio próprio. Todas elas estão divididas nesses 4 grupos. Além disso, nós devemos perceber que essa lista também não é tão exaustiva. O apóstolo Paulo ele coloca o seguinte: essas coisas e coisas semelhantes a estas, deixando claro que essas características, essas obras, são apenas exemplos de muitos outros pecados. Por isso, eu gostaria de entender essas 4 áreas. É um catálogo de vícios que eram populares nos dias de Paulo.
mas que apontam princípios de outros pecados mais comuns nos dias de hoje. Nós vemos outras listas, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 1, de 29 a 31, 2 Timóteo 3, de 2 a 5, ele faz outras listas com elementos iguais e adicionando outros também a eles. Nenhuma dessas listas é igual na literatura ou na Bíblia. Todas as obras da carne sugerem de um problema no coração. Por isso, quando se trata algo, a pessoa roubou, é um pecado, você não pode mais roubar. Ok, como faz isso? Não deixa essa pessoa exposta a uma tentação do roubo. Beleza, bota um guarda, para ela temer o guarda, temer a polícia, e põe uma pena pesada para qualquer tipo de roubo. Beleza, ela vai parar de roubar. Mas qual o problema do coração? É a cobiça? Para ela desejar ter coisas que ela não pode adquirir? Aí ela vai deixar de ser um ladrão. E a cobiça vai levar ela a ser, talvez, um adúltero. Ou venha cobiçar alguma outra coisa e colocar em prática. Então, a luta contra o pecado, ela está muito mais ligada à motivação do coração que levou a pecado do que o que a pessoa exatamente fez. Quando tratamos apenas do que a pessoa fez, nós estamos apenas como se estivéssemos dando um analgésico para alguém que sofre de câncer. Está aliviando a dor, está acabando com o sintoma. Mas o problema continua lá. Por isso eu não quero achar que seja um imperativo passar por cada detalhe de cada pecado, com muito detalhe, já que esses são apenas exemplos das obras da carne. Vale a pena considerar essas 4 áreas. No verso 19, ele fala sobre imoralidade sexual. Pecados esses que estão presentes em outras listas, como Efésios 5, 5:3, 1 Coríntios 6:9, Colossenses 3:5. Jesus também, em Marcos 7, de 21 a 22. Aqui Paulo usa os termos imoralidade sexual, e essa palavra no original é porneia, da onde se deriva a palavra pornografia, que abrange todo tipo de impureza moral, de todo tipo de pecado sexual. E aqui Paulo está apresentando, e esse tipo de tentação é um grande problema por muitas razões. Seja esse pecado com outra pessoa, ou todas as outras formas de porneia, como Paulo fala. Todas elas entristecem o Espírito Santo de Deus. Afeta outras pessoas e não somente a pessoa que pecou. E por trás desse pecado está o egoísmo do coração. Desonra aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Viola o plano de Deus para o casamento. E é totalmente oposto ao fruto do Espírito, especialmente o amor. A segunda área que Paulo fala é dentro do campo da religião. E eu não estou falando da religião citada por Tiago, lá em Tiago 1:27, que fala da religião pura e imaculada. Eu estou usando aqui de forma negativa. Quando ser simplesmente religioso não implica andar pelo Espírito. Afinal de contas, inúmeras expressões religiosas existem no mundo. Pode parecer idolatria ou pode parecer feitiçaria, mas todas essas outras religiões são infrutíferas. A menção de idolatria demonstra como todos nós adoram a alguém ou a algo. Não há neutralidade. O ser humano é um ser religioso, até mesmo um ateu. Ele adora alguém ou a algo, mesmo que seja dentro do campo da racionalidade. A pergunta não é
se adora ou não, mas o que a pessoa adora, o que as pessoas estão adorando. E a idolatria, aqui, está ligada quando as pessoas recusam adorar o verdadeiro Deus somente. Eles estão vivendo, como Paulo diz lá em Romanos 1, de 21 a 25, adorando coisas criadas ao invés de adorar o Criador. Da mesma forma que a idolatria, ela também nunca é admitida por quem é idólatra. Porque causa... Você quer identificar? A pessoa fica irada quando se toca naquilo ali. Quando se contesta algo que a pessoa está idolatrando. Qualquer coisa tem potencial de se tornar um ídolo. Sobretudo coisas boas, que devem ser amadas, e nós colocamos em uma ordem errada de amor. Negar que é possível idolatrar coisas que devemos amar é uma recusa ao confronto para vencermos a idolatria, na luta contra a idolatria. Paulo fala também sobre dentro dessa área da religião, além da idolatria, ele menciona feitiçaria. E a feitiçaria envolve a prática de tentar manipular circunstâncias ou poderes das trevas para alcançar um objetivo desejado, ao invés de se submeter e confiar somente em Deus. Existem formas sutis de feitiçaria que, por vezes, são facilmente aceitas, inclusive por cristãos. Hoje, por exemplo, é comum você encontrar um cristão que lê horóscopo para encontrar significado, para se entender. Muitos acreditam que ações supersticiosas, de alguma forma, têm o poder de manipular os eventos da sua vida. Deus me livre. Oi, bati na madeira. Não é madeira, ainda bem, é ferro. Quantas vezes a gente está assistindo um jogo de futebol, o cara vai, entra com o pé direito, dá 3 pulinhos. Eu poderia ter trago uma citação que o Marquito fez na última conferência sobre uma afirmação da Cláudia Raia, sobre a sua espiritualidade. Depois eu boto no grupo de membros. Seria cômico se não fosse trágico. A idolatria não é algo meramente, uma prática meramente desprezível, presente em outras religiões. A idolatria é um problema que está no coração do homem. As pessoas cometem idolatria quando olham para algo além de Deus, esperando que aquilo lhe dê algo que somente Deus pode lhe dar. E esses desejos incluem salvação, paz, segurança, alegria, provisão. O dinheiro, por exemplo, que é mencionado ao longo da Bíblia, é um grande ídolo dos dias de hoje. Na nota de dólar, tem aquela frase, em Deus nós confiamos. Mas muitos confiam nas notas em si, e não no Deus que a nota menciona. Tanto que quando há uma grande crise econômica, pessoas perdem a cabeça e tiram as suas próprias vidas. A outra área são os relacionamentos. Ele fala isso do 20 ao 21. Paulo cita 8 obras da carne associadas a pecados relacionais. Ele destaca um foco em relacionamentos. Alguns desses pecados de relacionamento se sobrepõem com outras áreas, como relacionadas à sexualidade. E Paulo ele fala sobre ódio. Aquele tipo de pessoa que está sempre inclinada à inimizade, que está sempre inclinada ao conflito. Porque o ódio está por trás da raiz de todo conflito. Ele fala discórdia. Aqueles que têm um temperamento contencioso, isso é ausência do Espírito. E por vezes as pessoas são admiradas por serem dadas à discórdia, a promover a discórdia, inclusive alguns que se chamam cristãos, que gratuitamente gostam de provocar a ira, a discórdia, o ódio, ciúmes.
que por vezes leva as pessoas à violência, à amargura. O apóstolo Paulo fala que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Pessoas iradas, ele fala da ira. Pessoas com temperamento descontrolado. Não devemos tentar desculpar esse pecado, dizendo que é apenas um traço de personalidade, um traço cultural. Paulo está dizendo que é pecado e é obra da carne. Dissensões. Paulo disse aos romanos, inclusive, para que nós devemos nos afastar de pessoas que causam dissensão ou divisão. O aviso de Paulo nos traz um alerta. Porque o Espírito Santo de Deus traz unidade. A obra de Deus na cruz foi para nos unir. Pessoas que causam divisão, e logo em seguida ele fala em facção, que está intimamente relacionado à divisão, é de alguma forma uma oposição direta ao próprio Evangelho. Se a obra de Deus é a união, quando nós aderimos, nos aproximamos e, de alguma forma, participamos de algum tipo de facção ou divisão, sobretudo no reino de Deus, estamos agindo deliberadamente contra a obra de Deus. Primeira Coríntios 11, 19. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele dá ênfase a isso. A inveja, que é semelhante ao ciúme. Em alguns momentos, inveja e ciúme se sobrepõem, porque a pessoa invejosa, ela não está feliz com os dons de Deus, e de alguma forma ela não suporta quando o outro tem sucesso. A última área está relacionada a domínio próprio, lá no versículo 21, são pecados relacionados a domínio próprio, e Paulo ele menciona 2, bebedeiras e orgias, pessoas que não conseguem controlar os seus apetites, demonstram que têm uma vida dominada pela carne. Poderia citar aqui também a glutonaria. Em algumas outras listas, a palavra de Deus inclui, equipara bebedeiras, orgias e glutonaria. Estão relacionadas à falta de domínio próprio, que é um dos elementos do fruto do Espírito que começaremos a estudar semana que vem. E Paulo faz um aviso ainda no versículo 21. Ele nos leva para o fundo do poço, nos mostrando toda a depravação, destacando as obras da carne. Ele nos mostra a feiura das obras da carne, do pecado. Então ele termina com um aviso. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, se você está vivendo sob o domínio da carne, então você deve temer. Se você peca deliberadamente, se você ainda não se rendeu a Cristo, ao Evangelho, você não entrará no reino vindouro. Aqueles que chegam à fé em Cristo pela graça somente, são novas pessoas. Embora ainda lutem contra o pecado, a carne não os domina. Eles têm novos desejos e são habilitados com um novo poder para viver de forma que agradem a Deus. Mesmo que ainda pequem, mas não são dominados pelo pecado. As nossas boas obras não nos salvam, as nossas virtudes não nos salvam, mas a verdadeira salvação nos leva à frutificação e à fidelidade a Deus. Por isso eu gostaria de caminhar para o encerramento fazendo duas aplicações. Primeiro, como você pode aplicar isso na sua vida? Primeiro, reconheça que a tentação é real e que ela está sempre presente. Não subestime a luta contra a carne. Em segundo lugar, lembre-se da promessa de Paulo, através da palavra de Deus. Se você andar pelo Espírito, você não realizará os desejos da carne. Isso explica em uma escolha na nossa vida cristã, ativa e contínua, a dizer não à carne e sim ao Espírito. Por isso eu te pergunto, quais são as áreas da sua vida onde a carne ainda tem uma forte influência? Como você pode conscientemente escolher seguir o Espírito nessas áreas? A segunda aplicação, esse conceito nos convida a reexaminar nossa relação com regras e mandamentos de Deus.
Você segue a Deus por medo de punição? Por um senso de dever? Pelo desejo de que simplesmente seguindo aquilo ali as coisas vão dar certo? Ou você é movido por um amor profundo e uma conexão com Deus, onde o Espírito Santo de Deus está cultivando em você esse relacionamento? Pense em áreas na sua vida onde você ainda pode estar escravo, talvez não do pecado, mas escravo da lei, fugindo de uma escravidão e indo para outra. E considere que você precisa depender mais do Espírito Santo de Deus, tendo a certeza da promessa de que Ele vai transformar essa obediência em algo alegre e natural na sua vida. Ao caminharmos pelo Espírito, entendemos que a vida cristã não é simplesmente sobre seguir regras, mas sobre cultivar um relacionamento profundo e contínuo com Deus, através do Espírito Santo. Paulo nos desafia a reconhecer que a nossa batalha contra a carne ela é intensa, ela é constante, e somente através da rendição diária ao Espírito podemos encontrar vitória e liberdade. Precisamos reconhecer a realidade da batalha. A vida cristã é uma guerra espiritual constante. Não subestime as tentações da carne e do mundo. Esteja sempre vigilante, sabendo que o inimigo quer nos desviar do caminho da justiça. Escolha conscientemente andar pelo Espírito todos os dias. A promessa do apóstolo Paulo aqui é clara: se vivemos pelo Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Isso exige de nós uma escolha diária, consciente, de seguir o Espírito, discernir sua vontade, obedecer sua direção. Avalie as áreas da sua vida onde a carne ainda exerce influência e busque se submeter ao Espírito nessas áreas. Experimente a liberdade do Espírito. Viver pelo Espírito não significa liberdade para pecar, mas liberdade do pecado. É uma vida onde os novos desejos brotam no coração e o poder de agradar a Deus se manifesta em ações. Não viva sob o peso esmagador da lei, mas abrace a dinâmica transformadora que o Espírito Santo de Deus nos oferece. Aplique essas verdades na sua vida. Examine-se diariamente, identifique tentações, identifique fraquezas e entregue-as ao Espírito de Deus. Desenvolva uma vida de oração e estudo da palavra. Permita que o Espírito Santo molde o seu caráter, molde as suas ações. Lembre-se que a verdadeira salvação se manifesta em um fruto visível do Espírito de Deus. Essa passagem é um chamado à reflexão e também à ação. Como nós podemos fazer isso em nossas vidas hoje? Quais áreas precisam, na minha vida e na sua vida, da intervenção do Espírito? O desafio de Paulo é um chamado para todos os crentes, pais, solteiros, casados, adolescentes, viúvos. Todos nós precisamos aprender a andar pelo Espírito. O meu desejo é que nós saiamos daqui com a consciência que devemos ser uma igreja que vive única e exclusivamente pelo poder do Espírito, guiados pela palavra, dependendo sempre do Senhor. E que a partir disso demonstramos o fruto do Espírito em nossas vidas diárias, nos nossos relacionamentos, na igreja e fora da igreja. A minha oração é que a graça de Deus nos fortaleça nessa jornada, para que possamos refletir a imagem de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos em meio ao mundo caído. Você pode dizer amém? Vamos orar? Deus Santo, obrigado pela sua palavra que nos alimenta e nos fortalece. Por isso nós te pedimos que o teu Espírito nos fortaleça nesse momento. Que sejamos habilitados a lutar contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, porque não somos mais escravos. Não permita que saiamos da escravidão do pecado e nos subjuguemos à escravidão da lei, mas que nos derramemos diante do Senhor, nos submetendo ao Espírito Santo de Deus, para que naturalmente vivamos em obediência ao Senhor, a partir de uma obediência alegre, natural,
fruto de homens e mulheres que nasceram de novo e, ao nascerem de novo, foram transformados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Que possamos, de fato, entender, compreender a doçura que é viver pelo Espírito e ter a consciência de quão amargo é o pecado. Se porventura há pessoas aqui que não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que chegaram aqui hoje, escravizados pelo pecado, ou talvez tentando lutar contra esse pecado, a partir da força do seu próprio braço, que nessa noite elas possam se render ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa gerar fé em seus corações e que eles possam compreender que só há salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.